Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Emoções em Foco. Eu sou Luiz Henrique, o seu terapeuta, especialista em terapia de reintegração implícita, uma terapia baseada no que há de mais moderno e atual em neurociência. Tudo evoluiu nos últimos 50 anos. A medicina, a tecnologia, a ciência. Não consigo acreditar que a única opção terapêutica eficiente é aquela que te leva semanalmente a um consultório durante meses e anos. Por isso, usamos um método terapêutico rápido, objetivo, seguro e com comprovações neurocientíficas. E para comprovar nosso método, apresentamos resultados. E eu estou aqui toda segunda-feira com um novo episódio Emoções em Foco, para te ajudar a se livrar dos seus conflitos emocionais e ter uma vida mais leve, mais saudável, para que você assuma o controle da sua vida e não seja mais refém das suas emoções. Vem comigo! Que bom que você está nos acompanhando aqui. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre o perdão. Se o perdão funciona, se não funciona, como que é que você perdoa o seu pai, a sua mãe, a pessoa que te estuprou, a pessoa que te traiu. E será que de fato a gente perdoa? O que é o perdão na verdade? Eu sei que é um tema muito polêmico, né? Mas nós vamos trazer isso para poder trazer também alívio, libertação, sei lá como você quer dar o nome para essas coisas que você carrega aí dentro de você, tá certo? Veja bem, esse perdoar que todo mundo adora falar no YouTube, no Instagram, né, nas redes sociais, esse perdoar, ele carrega um viés totalmente religioso, sabe? Aquela história do bom menino e da boa menina, do papai e da mamãe. A ideia da pessoa é fazer tudo certinho, bonitinho, lindinho, fofinho, sabe? Onde que o perdoar religioso, ele pressupõe não apenas tirar a dor, mas até mesmo trazer um bem-querer à pessoa que te machucou. Então aqui eu preciso que você entenda, antes de qualquer coisa, que o cérebro humano, sabe? Todo o nosso sistema nervoso, né? A nossa composição cerebral, a espinha, a medula, todo o nosso sistema que nos faz ser humano, ele é amoral, entende? O subconsciente, ele é amoral. O cérebro, ele é amoral. O cérebro, ele não sabe a diferença daquilo que é certo e daquilo que é errado, ok? Então, o objetivo, então, não é perdoar para amar o desgraçado que te machucou, a pessoa que te arrebentou, que te feriu, que te traiu, que te puniu, sabe? E sim, permitir você seguir em frente sem carregar essa dor, sabe? Mas não necessariamente abraçar o cara, a mulher que destruiu você. Mesmo que seja algum dos seus afetos, né? Pai, mãe, irmão, que inclusive isso é uma questão de viés religioso, tá certo? Vamos lá então. Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar que cada cultura ela tem uma pegada muito profunda nas crenças religiosas daquele povo. Cada cultura é dessa forma. E aqui também não é diferente, né? Nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil nós herdamos um peso, um traço, uma importância, uma contribuição muito grande da cultura judaico-cristã, entende? E isso acontece de uma forma pesada, generalizada e supervalorizada, entende? O nosso país, o Brasil, embora ele seja um país laico, mas a cultura cristã, ela predomina sobre a gente. A maneira como o hindu, por exemplo, ele vê a pessoa é diferente do cristão, que é diferente do espírita, que é diferente da pessoa que professa qualquer tipo de outra religião. Existe um exemplo muito claro também daquele filme, né, dos Vingadores, né? Aqui, não sei se você já assistiu alguma vez, já teve oportunidade, onde o Thanos, ele é tido como um cara mau, sabe? Mas na visão do Thanos, ele quer diminuir a população do universo, no geral, por uma questão de sobrevivência. Porque ele percebe que se continuar dessa maneira, não vai mais haver comida, espaço, nós vamos todos morrer em um espaço de tempo muito curto. Então, a visão de Thanos, no conceito dele, é uma boa visão. Na maneira como ele está pensando, acreditando, está fazendo um bem para toda a humanidade, entende? Mas existe lá um supergrupo, né, de super-heróis, os Vingadores,
as pessoas que discordam completamente do Thanos. Então, isso aqui é apenas uma introdução para você chegar junto comigo lá no final com um entendimento claro do que eu quero passar para você. Outro exemplo muito comum, né? É o grupo de pessoas que hoje mesmo ingeriu ovo ou carne, sabe? Para os veganos, os vegetarianos, as pessoas que não conseguem, que não consomem esse tipo de alimento, sabe? Seja de produto animal, né? Seja essas substâncias, seja laticínio ou carne. Para essas pessoas, você que acabou de comer carne hoje, você é um coautor, sabe? Você é uma pessoa má, você está sacrificando um animalzinho inocente, um animalzinho querido, simplesmente para satisfazer a sua vontade animalesca de comer carne. Consegue compreender? Para algum tipo de grupo, o animal indefeso precisou morrer. O sangue dele foi derramado para você satisfazer a sua vontade. Ou seja, para uma pessoa que não come carne e não toma leite, você é uma pessoa ruim. Isso faz parte, gente, da estrutura emocional da pessoa. Isso acontece, nós seres humanos, a gente aprendeu a ver o universo de uma forma mais binária, sabe? Ou seja, existe o certo e existe o errado. E este certo e errado, ele foi ditado por alguém, sabe? E este alguém é quem definirá o que é certo e errado. E os outros têm que seguir, se adaptar, se moldar. Do contrário, eles serão excluídos do grupo, serão excluídos do sistema. Inclusive, existem muitas coisas, né, que a gente faz na terapia, né, algumas visões que a gente tem na terapia, que a gente traz ali a ontologia do sistema, as representações que a pessoa carrega, a forma como ela vê a família dela, a forma como ela vê o pai dela, as projeções que ela carrega sobre as pessoas. Bom, não é sobre a sua crença. As minhas visões de certo ou errado são as minhas representações dos meus, digamos que, script inicial, sabe? As minhas representações de pai, as minhas representações de mãe, a base emocional que eu tenho sobre o tio, avô, a família, entende? Então não é algo literal, é apenas uma representação, é a maneira como eu vejo, como eu enxergo, sabe? Não é sobre a sua crença, e sim como você se comporta a essa crença, e sim a sua representação. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes uma pessoa me assistindo lá no Instagram, quando a gente faz uma live, ou quando a gente faz um story, ela olha pra mim e fala assim, nossa, mas você é um pouco reto demais, né? Você não tá sofrendo com a minha dor, alguma coisa. E assim que ela olha a maneira como eu estou falando, a maneira direta, firme, ela logo, por uma questão não racional, ela passa a trazer a projeção que ela vê, que ela enxerga do papai e da mamãe em mim, entende? Mas não é porque ela quer, é algo que ela não tem consciência disso, é automático, é uma repulsa que ela cria na hora, sabe? E pai e mãe, gente, eles são projetados em você. O jeito deles verem a vida não é que eles colocam em você, não é isso. Eles olham para você de um jeito, eles se comportam de um jeito com você e automaticamente eles projetam algo deles em você, sabe? Um comportamento, uma ação. Tem casos, gente, que eu atendo aqui no consultório que a mãe, ela não quis ter o bebê, porque por medo do futuro, medo, né, insegurança, isso é uma mãe solteira, sabe? E quando a criança cresce, ela passa a olhar para aquela criança com um olhar de desdenho, um olhar de desprezo, sabe? Ainda que existe o amor materno, o lado materno, mas isso é um caso de consultório, é um caso de terapia. Eu atendi uma vez uma pessoa que o pai da criança abandonou a mãe, né, grávida, e a mãe ela teve que se virar sozinha, né? Aquelas questões, né, de mãe solteira que todo mundo já conhece, a dificuldade de criar um filho sozinho. Só que a criança veio a cara do pai, era a cópia autêntica, era a cópia do pai. E por ela toda vez enxergar nessa criança o pai, ela tinha raiva, sabe? Então por conta disso, essa criança ela passou muita dificuldade com a sua mãe, por ela se parecer tanto assim com o seu pai. A mãe projetava a raiva que ela sentia do pai na criança. Gente, isso é mais comum do que vocês acreditam, sabe? Então, com o desenvolvimento da vida, né, da criança, ela vai pegar isso que ela introjetou e vai reverter tudo isso em sensação, sabe? Então, o pai e a mãe projetam o que eles pensam da vida em cima dessa criança. O que eles pensam sobre finanças,
religião, o que eles acreditam sobre negócio, sobre dinheiro, como eles enxergam o dinheiro. Se ele é daqueles pais que falam, dinheiro não dá em árvore, ó menino, fecha a torneira, eu não sou sócio da Copasa, eu não sou, apaga essa luz que eu não sou sócio da CEMIG. Então, o que eles entendem sobre finanças, sobre economia, sobre religião, sobre Deus, sobre o bem, sobre o mal, eles projetam em cima dos seus filhos. Consegue compreender? E essa projeção, ela é tão natural e tão inconsciente, inclusive, que essa criança, né, nós como crianças, a gente introjeta todas essas percepções que o papai e a mamãe acreditam ser certo ou errado. E quando a gente introjeta isso, a gente introjeta através de sensações. Sabe? A gente reverte isso em sensações, projeta essas sensações em outras pessoas. Muitas dessas sensações são culpa, uma sensação de estar frustrado, paralisado, parece que a vida não anda mais, sabe? Parece que a vida está bloqueada. E a partir do momento que você passa a projetar nos outros, você agora é o causador e deixa de ser o passivo, sabe? Você deixa de receber as projeções e passa então a projetar em cima do outro. Bom, é uma pequena introdução, pode parecer um pouco complicado, mas tudo isso eu te contei por quê? Para você entender que não é que existe certo e errado. Certo e errado, ele existe porque ele foi definido por alguém, entende? O certo ou errado, ele só existe porque ele foi definido por alguém. Então alguém baseado na sua cultura, baseado na sua raça, na sua cor, na sua língua, na sua religião, ele determinou, ele definiu que aquilo ali seria errado. Quem define o que é certo e errado, gente, são quem? As convenções sociais, as leis e as religiões. O que é certo para uma religião, para outra é errado. Olha só, para uma pessoa que é espírita, uma coisa é certa. Para uma pessoa que é evangélica, uma coisa é certa e a outra é errada. Entende? Então, quem define o que é certo e errado são as convenções sociais, as leis e as religiões. Só que o cérebro, ele foi criado antes de qualquer lei, ele foi criado antes das convenções sociais, ele foi criado antes das religiões. Então, para eu falar para você perdoar, para você esquecer a dor que causaram em você, para você esquecer o desgraçado que te estuprou, sabe, que abusou de você quando você era menina, quando você era jovem, é bem complicado, entende? Porque perdoar, gente, não é esquecer a raiva. Perdoar não é esquecer a dor. Perdoar não é esquecer o que foi feito com você, porque isso você nunca vai esquecer, entende? Só que o detalhe, que o perdão que nós conhecemos, né, ele é reflexo de uma cultura que vem dos outros sobre a gente. Inclusive com um viés religioso, com um viés virtuoso, bonitinho, sacro. Não que o perdão seja errado, ou que não seja necessário, não é isso que eu estou dizendo. Mas devemos olhar o perdão como ele deve ser olhado, e não maquiar o perdão, sabe? É igual, por exemplo, uma pessoa ela foi violentada sexualmente, ou uma mulher que foi abandonada pelo marido no dia do casamento, ou uma mãe que traiu a filha, que teve relação com o marido da filha. Você consegue compreender como que o ser humano, às vezes ele é um pouco sujo? Então, como que o padre, como que o pastor, como que o líder espiritual, dentro do seu viés religioso, ele fala, perdoa, porque se você não perdoar, você não vai para o céu. A Bíblia fala que você perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos pecadores, aqueles que têm nos ofendido. O viés religioso trata isso como muito bonito, como muito certinho, como muito fofinho. Só que o perdão, gente, ele é muito mais do que isso. O perdão, na verdade, ele vai além, ele vai muito além disso. O perdão, ele é uma conclusão, ele acontece espontaneamente quando o terapeuta ajuda o seu cliente que sofreu ali uma dor, digamos um trauma, um abuso, uma traição, não importa o que for, a entender que este sofrimento, que ele está sofrendo por uma necessidade de salvar alguém que representa o seu afeto. Pai, mãe, irmãos, cônjuge. Então ele está salvando, que é muito que o triângulo de Karpman fala, que o psiquiatra Karpman, ele fala sobre isso, que nós estamos o tempo todo atuando como vítima, como um salvador ou como um agressor. Então é besteira ele ficar sofrendo e que inclusive ele pode olhar para os seus afetos e entender que eles também são humanos, sujeitos a erros, acertos, como qualquer outra pessoa. Gente, nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O cérebro foi criado antes das conotações e das crenças religiosas e das culturas da humanidade. Ele foi criado antes da religião, antes das leis, antes das convenções sociais.
O subconsciente, ele é amoral. Ele não sabe a diferença do que é certo ou o que é errado. Então, com amor, acontece da mesma forma, sabe? Então, a ideia do amor é uma concepção totalmente religiosa. E ela muda de acordo com a crença e a cultura do local. Se muda de acordo com a cultura e crença do local, não é uma verdade. Você vai compreender isso? Dizer eu te perdoo sem tratar a dor, o conflito, a raiva, a mágoa, a marca, a traição, não tem eficácia alguma. É igual dizer eu te amo para alguém que você não gosta. É a mesma coisa. Consegue entender isso? O objetivo, então, não é perdoar por perdoar, sabe? Perdoar para amar o desgraçado que te machucou. Não é isso. O objetivo é permitir você seguir sem a dor. É permitir você não parar a sua vida, sabe? E não necessariamente abraçar a pessoa que te destruiu, que te traiu, que te machucou. Não, não, não. Perdoar, gente, significa largar a necessidade de machucar os outros em você mesmo. É exatamente isso. Então, na terapia, se o meu cliente ele ainda sente raiva, é porque ainda não extravasou, sabe? Pois a raiva é um instinto de proteção dentro dele. Diversas terapias que eu faço, eu falo assim, como que é olhar para essa pessoa? Eu tenho ódio. A pessoa fala assim, eu tenho raiva, eu tenho nojo dessa pessoa. Então ela está extravasando dentro dela e isso tem que sair, sabe? Porque enquanto não houver a conclusão do perdão, não tem perdão. Entende? Consegue compreender isso? O que tem que acontecer é soltar essa raiva, é olhar para o abusador, olhar para o pai que o machucou, olhar para a mãe que tentou matar, olhar para o tio que tentou estuprar, olhar para essas pessoas e dizer, olha, eu cansei de carregar vocês me machucando, eu agora assumo a minha vida. Eu não vou mais me machucar e vocês não servem mais para ficar aqui dentro de mim. Eu cumpri por muito tempo o desejo de machucar vocês, me machucando. Agora eu não faço mais isso. Eu me liberto de você, eu me libero de vocês, eu me liberto da necessidade de sofrer, como uma introjeção, uma representação do sofrimento que eu queria dar para você. Consegue entender o que de fato a gente conclui como perdão? A necessidade de você parar de se punir, a necessidade de você parar de se machucar para tentar machucar o outro. É como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro sofresse o dano causado pelo veneno, esperando que o outro morresse. Isso não vai acontecer, entende? Então, se você carrega dentro de você esses conflitos emocionais, essa raiva, essa proteção, né, que é instinto animal, sabe? Esse medo, essa fobia, esse conflito que você está nomeando como depressão, como ansiedade, não sei como que você traz isso. Você precisa passar pela nossa terapia. É uma terapia breve, pontual, focada em ajudar o nosso cliente a se livrar de forma definitiva dessa dor. A partir daqui, você vai falar que de fato você perdoou, sabe? Porque muitas vezes eu atendo pessoas no consultório e eu falo sobre o pai, sobre a mãe, e ela fala assim, olha, eu já perdoei papai, eu já perdoei mamãe. Mas quando eu toco lá na ferida, lá no fundinho, a pessoa desmonta na minha frente. Ela entra em crise, sabe? Crise assim, literalmente ela entra em crise. E isso acontece porque ela perdoou da boca para fora, sabe? É a mesma coisa eu falar que eu amo uma pessoa, eu amo o Joãozinho. Só que eu nem conheço o Joãozinho. Como que eu posso falar que eu amo ele se eu não conheço ele? Entende? Então, perdoar é uma conclusão, onde você conclui que você não precisa mais carregar essa dor, tá certo? Eu quero agradecer aqui o meu professor Rafael Kreich pelo excelente conteúdo que tem disponibilizado pra gente na sua plataforma Portal Catarse. E para você que está aqui nesse podcast, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo e eu espero de verdade que esse conteúdo possa melhorar muito a sua vida. Um abraço e até a próxima.